Bom, pessoal, hoje a gente vai começar então fazendo a lista de exercícios do segundo ano, tá? A primeira lista que foi sobre termometria. Então, termometria, a gente estava trabalhando com as 3 escalas, tá? Então, a gente estava trabalhando com a escala Celsius. E a escala Celsius, ela vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, tá? Temperatura de efusão, temperatura de ebulição da água. A gente estava trabalhando com a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit vai de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. E com a escala Kelvin, que é a escala absoluta, que ela vai de 273 Kelvin até 373 Kelvin, tá? Tudo é temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Quais os materiais, então, utilizados para cada uma dessas escalas, tá? A escala Celsius, ela foi construída através da água, tá? Então, foram feitos estudos através da água, tá? A escala Fahrenheit, ela é uma mistura, tá? De água, gelo e sal amoníaco. E a escala Kelvin, ela foi construída através da observação dos gases, tá? Então, para parâmetro, a gente usa, então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então, já vou colocar aqui, ó, fusão e ebulição da água, tá? Então, a água ferve a 100 graus Celsius, 212, 373 Kelvin, tá? E a água entra em fusão em 0 graus Celsius, em 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin, tá? Como que eu faço, então, para transformar a temperatura quando eu estou em Celsius para Fahrenheit, ou de Celsius para Kelvin, ou de Fahrenheit para Kelvin, ou de Fahrenheit para Celsius, tá? Quando eu tenho uma temperatura numa escala e eu quero saber na outra, tá? Lembrando que a gente tem as 3 escalas. Tá? Então, aqui é grau Celsius, aqui é grau Fahrenheit e aqui é Kelvin. A Kelvin não tem grau, tá? A Celsius vai de 0 até 100. E aqui no meio a gente vai ter uma temperatura chamada θC. Certo? A Fahrenheit, ela vai de 32 até 212. E aqui no meio eu vou ter uma temperatura chamada θF. E a terceira é a Kelvin, ela vai de 273 até 373, e aqui no meio eu vou ter uma temperatura chamada T, certo? Por que só T? Porque a gente sabe que a escala absoluta é a escala Kelvin, tá? A unidade de temperatura no sistema internacional é a Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa a grau Celsius, então a gente tem que transformar essa temperatura de Celsius para Kelvin, tá? Lá nos Estados Unidos, países de língua inglesa geralmente usam a Fahrenheit, tá? Então, quando a gente está em Celsius, a gente tem que transformar então para Fahrenheit. Uma equação já resumida, ela faz a relação entre as 3 escalas, que é θC sobre 5 igual θF menos 32 sobre 9, que é igual a T menos 273, dividido também por 5. Essa é a relação entre as 3 escalas, certo? Essa equação eu vou usar quando eu quiser transformar uma temperatura que está em uma para outra. Tá? Então, a primeira lista
Exercício número 3 vai aparecer agora aí na telinha de vocês, tá? O exercício número 3 diz assim, ó, uma escala termométrica arbitrária X, então eu vou ter uma escala aqui, ó, arbitrária, e ela tem o grau X, tá? Adota o ponto de gelo como 20 graus X, então 20 graus. E adota o tempo de vapor 140, tá? Graus X, tudo grau X, tá? Primeiro eu tenho que determinar a relação de conversão entre a temperatura X e a escala Celsius. Então eu vou usar como parâmetro as duas escalas aqui, graus Celsius, que eu sei que ela vai de 0 até 100. Agora eu tenho que montar a relação entre as duas escalas. A da escala Celsius é θC menos 0 dividido por 100 menos 0. Como que eu faço isso? É a temperatura que eu quero saber aqui no meio, θC, aqui é θx, tá? Menos o ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição menos o de fusão. Eu vou montar da mesma forma agora para a escala X. Então, a temperatura X que eu quero saber, menos o ponto de fusão, que é 20, dividido pelo ponto de ebulição, que é 140, menos o ponto de fusão, que é 20. Pronto, montei a relação entre as duas escalas. Entre a escala X, que é uma escala nova, tá? Quando eu quiser construir uma escala, então, eu vou construir com o ponto de fusão e de ebulição. E da escala Celsius, que eu já sei quem é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Essa era a letra A. Montar a relação de conversão entre as duas escalas, a escala X e a escala Celsius. Na letra B desse exercício, ele quer saber, então, quanto equivale em graus Celsius se essa temperatura aqui, ó, θx, equivaler, então, a 80 graus X. Então, quanto equivale correspondente, então, em Celsius. Eu já sei a relação entre as duas escalas, eu vou só colocar aqui. Então, θc, aqui é 0, aqui também é 0, então vai ficar θc sobre 100, igual, temperatura em X é 80, eu vou substituir, menos 20, dividido por 140, menos 20. Pessoal, então, vamos usar a calculadora científica, tá? Todo mundo vai usar a calculadora científica. Quem não tem a calculadora científica, eu vou deixar aqui no vídeo um aplicativo que funciona igualzinho à calculadora científica, tá? Agora é só calcular, certo? Vamos lá. θc sobre 100, 80 menos 20 vai me dar 60, dividido 140 menos 20 vai me dar 120. Certo? Vou ajudar vocês. Vamos lá. 60 dividido por 120 vai me dar 0,5. Então, desse lado aqui, ó, a conta vai ser 0,5. θc sobre 100 é igual a 0,5. Ok? Agora, o 100 que está dividindo desse lado vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Ele vai passar multiplicando. Então, isolando o θc, eu vou ficar com 0,5 vezes 100. θc vai ser igual a 50 graus Celsius. Então, aqui, ó, eu vou ter 80 graus X equivalente a 50 graus Celsius na escala Celsius, certo? Que vai ser o número 4, vai aparecer agora aí na tela.
No ser humano, a temperatura corpórea pode variar no intervalo de 35, então eu tenho, ó, temperatura normal do corpo humano, 35 graus Celsius, e quando o corpo humano está com febre, pode chegar até 42 graus Celsius, tá? Quais seriam esses dois valores aqui na escala Fahrenheit? Quanto equivale, então, em grau Fahrenheit? Os dois valores. Tá? Eu posso fazer, então, utilizando a equação θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Eu vou fazer duas contas aqui, tá? Primeiro eu vou pegar o 35 graus Celsius e vou substituir aqui no θc, tá? Então, vai ficar 35 dividido por 5 é igual θf menos 32 dividido por 9. 35 dividido por 5 vai me dar 7, igual a θf menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, 7 vezes 9 é igual a θf menos 32, certo? Desse lado aqui, 7 vezes 9, 63, θf menos 32. Lembrando que eu tenho que isolar o θf, aqui eu tenho menos 32, passa para o outro lado, com o sinal trocado, mais 32 é igual a θf. θf já está isolado, 63 mais 32, 95 graus Fahrenheit. Então, 35 graus Celsius equivalem a 95 graus Fahrenheit, tá? Vou fazer a mesma conta, utilizando a mesma equação de novo, só que agora para o valor de 42, certo? Número 8 diz assim, ó. A temperatura de solidificação do gás hidrogênio é aproximadamente de menos, então tá em Celsius, θc igual a menos 259 graus Celsius. Expresse essa temperatura na escala Kelvin. Então, eu quero saber quanto equivale a temperatura de solidificação do gás hidrogênio em Kelvin. Eu vou usar outra equação agora, eu esqueço a parte de Fahrenheit, vou ficar só com Celsius, θc sobre 5, igual a T menos 273 sobre 5 também. Certo? Eu tenho idêntico nos dois lados da equação o 5 no denominador, então eu posso cortar, tá? Então, eu fico só com a expressão θc igual a T menos 273. Agora, eu vou substituir o valor, menos 259 igual a T menos 273. Pessoal, eu tenho que isolar o T. Quem está do lado do T é o menos 273, ele passa para o outro lado com sinal trocado. Então, fica menos 259 mais 273 igual a T. Lembrando que o T já está isolado, eu posso escrever ele do outro lado. Menos 259 mais 273, eu tenho que a temperatura de solidificação do gás hidrogênio em Kelvin equivale a 14 Kelvin, tá? Então, o menos 259 Celsius equivalem a 14 Kelvin, certo?
Transmissão de calor, então, tá? A gente tem 3 tipos de transmissão de calor, tá? Primeiro deles, por convecção. Vou começar pela convecção, tá? Transmissão de calor por convecção se dá nos meios fluidos, tá? Então, o que é fluidos, tá? É líquido e gases, tá? Então, nos líquidos e nos gases, tá? Então, esses são os meios fluidos, certo? Lembrando que a atmosfera, ela é gás, né? Então, ocorre a convecção na atmosfera, tá? Próxima transmissão de calor é por irradiação. Irradiação, ela não precisa de um meio, tá? Material, meio sólido, meio fluido, nada para se propagar. Ela se propaga no vácuo, tá? Isso significa que as ondas de calor, então, vêm lá do Sol e chegam até a atmosfera e aquecem o nosso planeta, tá? Um exemplo, então, seria o aquecimento global, tá? Mas o aquecimento bom, tá? Não tô falando por causa da poluição, tô falando o aquecimento por causa das ondas de calor, então, que vêm lá do Sol e chegam até nós, certo? Então, irradiação ocorre sem precisar um meio, tá? Ocorre, por exemplo, no vácuo. Qual é uma aplicação da irradiação no nosso dia a dia? Então, uma montagem, por exemplo, de estufas, tá? A próxima, então, seria a condução, tá? A transmissão de calor por condução, a gente precisa de um meio sólido, tá? Nos sólidos. Tá? Então, nos metais, então, são bons condutores, tá? A gente, por exemplo, um exemplo ótimo disso, então, seria uma barra de metal, então, que vocês começam a aquecer uma extremidade e o calor chega até a outra extremidade. Por que eu falei condução? Porque na condução a gente tem cálculo. O fluxo de calor, para saber o fluxo de calor, a gente precisa saber a quantidade de calor pelo tempo, tá? Essa é a primeira equação que a gente vai usar aqui, tá? O fluxo de calor. Fluxo de calor também é dado pela lei de Fourier, tá? A lei de Fourier depende de uma constante de condutividade, tá? Essa constante de condutividade térmica, ela vai depender do material, vai depender da área desse material e da variação de temperatura, tá? Tudo isso dividido pela largura ou espessura. A unidade de fluxo de calor, ela é o watt, tá? O watt nada mais é do que caloria por segundo ou joule por segundo, tá? Então, a gente vai usar o watt. A gente vai fazer exercícios, tá? Pessoal, então o número 4, eu vou colocar na telinha aí o exercício número 4. Diz o seguinte, tá? Analise a figura 1 que mostra uma barra metálica de ouro que tem uma área de seção transversal de 10 centímetros quadrados, 20 centímetros de espessura. Encontre, letra A, o fluxo de calor entre as extremidades da barra. Letra B, em quanto tempo ela consome a quantidade de calor de 93.200 calorias. Tá? E ele tá pedindo em horas. Lembrando que watts é caloria por segundo, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui, ó, fazendo a barrinha, aquela ali do exercício, tá? Então, eu tenho uma temperatura inicial aqui, ó, temperatura de 20 graus Celsius. E essa temperatura final, vou botar a temperatura 2 aqui, de 90 graus Celsius, tá? Tem uma área, vou colocar aqui, ó, área igual a 10 centímetros quadrados. Uma espessura de 20 centímetros. E a condutividade, já que essa barra aqui ela é feita de ouro, então o K do ouro,
A condutividade térmica do material é o ouro, 0,74 calorias, a unidade, então, da constante aqui da condutividade térmica é calorias por segundo, que é o watt, né? Centímetros, isso significa, então, que eu não vou precisar transformar isso aqui para metros, porque a unidade da constante já está em centímetros, por graus Celsius, tá? Então, as temperaturas também estão em graus Celsius. Como que eu faço para calcular na letra A o fluxo de calor, tá? Então, se eu tenho todas essas informações, eu só posso usar a equação da Fourier, então, tá? Constante vezes área vezes a variação de temperatura. Lembrando que o fluxo de calor se dá da temperatura maior para a menor, ou seja, se eu estiver esquentando essa barra aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, tá? Uma chaminha de fogo aqui, de uma vela, tá? Se eu estiver esquentando essa barra aqui, ó, tá chegando a 90 graus Celsius, aqui eu vou agitar as moléculas desse material e aqui vou ficar um pouco menos, tá? Mas eu vou ter, então, a condução de calor até chegar aqui, ó, na outra extremidade, que é 20 graus Celsius, tá? Então, se eu esquentar aqui, onde está a temperatura maior, eu vou conduzir calor, e esse fluxo de calor vai ser da temperatura maior para a menor, tá? Então, a equação de Fourier, ela depende da constante desse material, esse aqui é feito de ouro, tá? Da área dessa chapa aqui, dessa barra, e da variação de temperatura, maior menos a menor, tá? Tudo isso dividido pela espessura. E a espessura tá dada 20 centímetros, tá? Então, ela tem 20 centímetros essa barra, a área é 10 centímetros quadrados, temperatura maior, temperatura menor. Agora é só escrever na equação do fluxo, tá? Constante de condutividade, 0,74, que multiplica a área, que é 10, que multiplica a variação de temperatura. E eu abro um parênteses, né? Que eu tenho a temperatura maior, 90, menos a temperatura menor, que é 20. Tudo isso dividido pela espessura ou a largura, que é 20 centímetros, tá? Agora é só resolver. Fluxo de calor vai ser igual 0,74 vezes 10, dá 7,4, que multiplica a temperatura, que é 90, menos 20, vai me dar 70, tudo isso dividido por 20, tá? 7,4 vezes 70 vai me dar 518, dividido por 20. Então, o fluxo de calor é 518 dividido por 20, vai me dar 25,9 watts, que é caloria por segundo, tá? Encontrei o fluxo na letra B, essa era a letra A. Na letra B, ele quer saber quando eu consumir essa quantidade de calor, que é 93.240 calorias, em quanto tempo isso vai durar, tá? Lembrando que eu quero saber em horas. Watts é caloria por segundo, tá? Então, gente, eu vou usar outra equação do fluxo, tá? Fluxo é igual a quantidade de calor consumida dividido pelo tempo. Eu quero saber quanto tempo vai levar para consumir isso aqui de calor. Então, é só substituir. Fluxo eu calculei na letra A, vai dar 25,9, igual a quantidade de calor, que é 93.240. Eu quero saber o tempo. Ah, mas o tempo está embaixo. Vou levantar um pouquinho aqui, tá? O tempo está embaixo, aqui está em cima, eu só vou trocar de lugar. Vou inverter. Vou passar para cá. Então, ΔT vai ser igual 93.240 dividido por 25,9. ΔT, fazendo essa divisão, eu vou ter, então, 3.600 segundos. Ah, 3.600 segundos.
Então, eu não vou precisar fazer muita conta para saber que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, leva 1 hora para ele consumir 93.200 calorias, certo? Então, aqui leva 1 hora. Ok, gente? Espero que tenham gostado da aula.